Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Vamos para mais um vídeo sobre Reiki. Vamos falar sobre esse belo livro, o grande livro de símbolos do Reiki, do Walter Lubeck e do Mark Hossak. Os dois são reikianos. O Mark, além disso, é profundo conhecedor do budismo, taoísmo, shintoísmo, estudioso. O Walter é um dos mestres mais antigos que nós temos em atividade, com muito conhecimento, criador do Reiki do Arco-Íris, sistema interessante. E eles nos ofertaram essa obra que precisa estar na biblioteca de todo reikiano. Importantíssimo. Junto com o Isto é Reiki, eles trazem para a gente muita informação importante. Muita informação importante. Mas esse aqui é um livro perigoso. É um livro complicado. Tem seus detalhes. Ao lê-lo, você precisará fazer concessões. Com toda certeza terá que fazer concessões. Porque nem todas as coisas que eles trazem, eu diria que são verdadeiras, que são Reiki Sui, ou que devem ser incorporadas ao Reiki. Então, muito cuidado na leitura. Embora seja o título símbolos, falando em símbolos mesmo é muito pouco, tá? Muito pouco, muito pouco. A maior parte aqui ele vai abordar budismo, vai abordar shintoísmo, taoísmo, vai abordar outras questões que estão assim relacionadas, né? Mas que não são símbolos, né? É uma base necessária para a visão deles de símbolos, tá? Então temos que fazer essas concessões. Eu vejo que o principal problema do livro é que eles tentam trazer budismo para dentro do Reiki, shintoísmo para dentro do Reiki. Ou seja, tentam trazer religiões e filosofias para dentro do Reiki Sui. Coisa que o mestre Sui tomou um maior cuidado para não fazer. Para que o Reiki dessa forma pudesse ser amplo, geral e restrito, aceito por todas as pessoas. É claro que na época do mestre Sui, o imperador Meiji ali tinha problema sério com essa questão de religião e tudo mais. O shintoísmo era o oficial, o imperador era o representante do Deus aqui na Terra. Então houve perseguição, houve um acirramento de ânimos ali em relação a isso, que foi uma das razões para o mestre Sui não colocar religião. Mas ele podia ter colocado o shintoísmo, conceitos de shintoísmo dentro. Ele não fez. E nem do budismo. Ele não fez. E nem de outra religião qualquer. Não. Para deixar o Reiki como uma base aberta, tranquila, que se adaptasse às crenças de qualquer pessoa, de qualquer reikiano, qualquer simpatizante, qualquer pessoa que quisesse se tornar reikiano, que a religião não fosse um impeditivo. Mestre Sui era praticante do budismo, praticante do shintoísmo, conhecia taoísmo, confucionismo provavelmente, mas não trouxe isso para dentro do Reiki Sui. Foi uma das grandes sacadas do mestre Sui, não contaminar com religião, deixar aberto. E aí o que você vê nesse livro é uma tentativa, né, da gente voltar para o passado e dizer, não, porque isso aqui vem do budismo, isso aqui vem do shintoísmo, isso aqui vem do taoísmo, e aí inserir essas coisas. Não, porque essa prática aqui que ele fez é budista, é esotérica, coisa e tal, e embasar. Eu acho interessante essa pesquisa que eles fizeram, esse conhecimento que eles passam. Mas muito disso é uma teoria. Nós não temos como comprovar, porque o mestre Sui já não está mais entre nós há um bom tempo, né? E você pegar e querer encaixotar o Reiki Sui dentro disso fica muito ruim, muito complicado. Então esse é um dos grandes problemas que eu vejo nesse livro. O grande livro com um grande problema.
O outro problema também parte da crença do Mark e do Walter, da visão de mundo deles. Então eles passam certas informações que, mesmo embasadas, contém esse viés. Né? Então a maneira como eles falam, chamando o nome dos símbolos de mantra, para mim não tem nada a ver com isso. Nome de símbolo não é mantra. Nome de símbolo é nome de símbolo. Mantra, preferencialmente em sânscrito. Preferencialmente em sânscrito. E não é a repetição do nome que gera o mantra. Mantras são palavras inspiradas por divindades, por pessoas em estados meditativos avançados. Não existem tantos mantras. Não há necessidade de se criar mantras constantemente. Então, apesar de trazer toda uma base teórica de eles pecam quando tentam dizer que os símbolos são mantras. Ele traz visões das iniciações do Reiki, muito ligadas ao budismo, que tem um histórico de iniciação, que tem um histórico de passagem de poder e de conhecimentos, um histórico mágico também, que muitas vezes não se fala muito. Então ele coloca. Fala muito em seres de luz, mentores, amparadores, divindades, budas, deuses e deusas. Isso pode confundir muita gente. E aí depois ele aborda os símbolos. Fala um pouquinho que é muito legal da caligrafia, da escrita. Então ele fala no escrever com ki, ou seja, escrever com energia, que é muito legal. E depois traz um pouquinho que ele chama de cosmologia espiritual, né? Fala dos chakras, da aura, da iluminação, da experiência espiritual e assim por diante. São coisas que agregam a vida da gente, são coisas que a gente pode crescer com isso, né? Mas que não são Reiki Sui. Não são Reiki Sui. Eu acho que a gente precisa ficar com aquela base do mestre Mikao Usui, lá atrás, aquela coisa mais simples, mais prática, mais direta, para que o Reiki continue se espalhando, para que o Reiki continue sendo pop, né? Popular, para que o Reiki continue sem agredir as pessoas ao dizer, não, se você se tornar reikiano, você tem que se tornar budista, você tem que seguir tal divindade, você tem que fazer tal prática. Acho que isso não pode ser modificado. E tentar explicar as lacunas que nós temos no Reiki, né? O que é o Reiki Sui, né? Onde que vive? Do que se alimenta? Como é que se reproduz? Baseado em algumas ideias, não fica legal. Não fica legal. Então, muitas coisas que a gente encontra ao longo do livro são importantíssimas, mas há muitos equívocos. A parte de cura é mais um deles. É interessante que, em alguns momentos, eles traz o relato da meditação da Estrela da Manhã, que foi a meditação que o Mestre Usui usou, né? 21 dias, tem uma divindade associada, onde se busca aspectos mundanos para alguns e aspectos mais espirituais para outros, que foi o que o Mestre Usui queria. O Mestre Usui não queria o aspecto mundano. O Mestre Usui queria a iluminação, o despertar espiritual, atingir isso. E é uma prática muito difícil, a meditação das Estrela da Manhã. Ele fala isso pra gente. Ele fala isso. Mas aí ele mistura com esse aspecto mundano de cura. Que o Mestre Usui fez essa meditação para curar, e para conseguir os símbolos, e para conseguir a técnica, e para ser um curador. Não fez para isso. Não fez para isso. Jesus, Buda é uma coisa. A vivência do Mestre Usui é outra. O Mestre Usui foi buscar a iluminação, como muitos faziam na época dele, como muitos ainda fazem.
ele abandona a vida mundana, a vida pública, ele abandona a família e ele vai em busca de uma prática, de um caminho espiritual. Isso é muito comum lá. E você vai para isso para se iluminar. Você não vai para isso para buscar uma técnica de cura. Então, se confunde isso no texto, se confunde isso na narrativa, e é muito ruim. É muito ruim. É muito limitante também. Definir o Reiki Sui como uma técnica de cura por imposição de mãos é muito limitante. É angustiante de a gente ler isso e a gente ver as pessoas falando essa definição de Reiki Sui. Porque o objetivo do Mestre Sui era a iluminação, e quando ele começa a usar esse CID, esse poder paranormal de cura que ele recebe, ele faz isso para compartilhar. Ele faz isso porque a necessidade que se impunha no momento era cura. Mas não é só isso, Reiki. E aí você encontra muito no livro esse aspecto de cura sendo misturado. Porque aqui no Ocidente, a gente entende, a gente tem que entender. Aqui não é concessão, aqui é entendimento. O Reiki veio para o Ocidente como uma técnica de cura. A Takata foi para o Japão com um problema de saúde, se curou e se entusiasmou com esse aspecto do Reiki de cura. E era necessário na época, embora já existissem avanços na medicina. Mas não é o único. Essa transição para o Ocidente, a gente perde iluminação. A gente perde despertar. A gente fica com uma coisa mais rasa. Porque se você definir o Reiki como técnica de cura por imposição de mãos, dentro de um paradigma materialista, o Reiki não funciona. Porque você vai usar o Reiki 10 vezes e vai ter um objetivo atendido. A pessoa vem com uma dor de cabeça, a pessoa vem com uma dor de dente, a pessoa vem com uma gastrite, a pessoa vem com câncer, a pessoa vem... E você aplica Reiki e não resolve. É frustrante isso. É frustrante para uma abordagem mais racional você ter uma técnica de cura que não resolve os problemas. Então é mais fácil você tomar uma aspirina para dor de cabeça, é mais fácil você buscar um tratamento para gastrite, para o câncer e assim por diante, do que ficar usando uma técnica de cura que não vai funcionar. Agora, quando você amplia a ideia de Reiki, e aí você traz um paradigma holístico, né, mais abrangente, mais acolhedor, e você olha para o Reiki, você vai ver que nas 10 aplicações de Reiki que você fez, o Reiki funcionou. Porque ele não curou a dor de cabeça, gastrite, mas ao oferecer a energia que a pessoa necessitava naquele momento, alguma coisa foi feita. Alguma coisa surgiu daquela oferta de energia do Reiki. E ele funciona. Mas não significa que ele vai curar aquele problema específico que trouxe a pessoa, né, até o Reikiano. Então a gente encontrar essa ênfase, a gente entende. Temos que entender. Outras coisas são concessões. Essa é um entendimento. Porque foi assim que as pessoas receberam o Reiki no Ocidente e foi assim que o Reiki se espalhou no Ocidente. Eu mesmo já coloquei nas minhas apostilas, já ensinei, já falei técnica de cura por imposição de mãos. Hoje eu já mudei essa definição porque ela é insuficiente. Então, são cuidados que a gente precisa ter, né, na leitura e algumas concessões que a gente precisa fazer para poder aproveitar. E há muita informação que talvez você descarte, que você não ache necessário. Ele analisa os caracteres individuais do Hon Shaze Shonen, por exemplo, cada um dos kanjis, o Daikomyo. Então, às vezes isso é interessante como cultura, às vezes isso é interessante como para satisfazer a mente da gente, mas o que significa aquele caracterezinho ali, né? E o outro, qual a diferença?
mas não é algo que agregue tanto assim na prática, né? O Hon Shosen Shonin é um símbolo ligado ao aspecto mental, linha de raciocínio, pensamento, imaginação, criatividade, lógica, e independe dos kanjis individuais. Essa noção é suficiente. Agora, quando você vê, por exemplo, que as pessoas falam do Hon como um abridor de portal, não vai se encaixar muito bem, né? Então, traz algumas informações, embora fale muito pouco. Eu pensei que ele fosse falar mais sobre símbolos, né? Ele fala mais sobre outros conteúdos. Ainda assim, é um livro recomendadíssimo. O trabalho dos dois aqui é fantástico, fantástico. Merece estar na nossa biblioteca, né, de reikianos, para que a gente aprenda. Eu já voltei várias vezes para pesquisar, para obter informações, para tentar novas visões, para relembrar nomes e passagens, buscar um entendimento mais amplo, né? A gente vai ampliando a nossa percepção, o nosso conhecimento, a nossa visão, e aí você olha para aquilo de uma maneira diferente. E aí a gente aproveita melhor. Então, livro importante aí para os reikianos. É um livro caro, hoje eu não sei quanto que está, eu paguei aí na volta de R$100 na época, mas é um livro tranquilo, fácil de ler,